botar o cronômetro também para... Me ouvem bem? Então, boa tarde. Primeiro, também gostaria de agradecer por estar aqui. É um prazer. Minha primeira vez no continente africano também. Então, é uma grande alegria e também poder estar compartilhando com vocês, os colegas, trabalhos tão lindos e tão importantes, né, para a promoção do português e para a difusão do português. E eu vim também compartilhar com vocês uma das experiências que eu tenho desenvolvido na Universidade de Heidelberg. E, por conta disso, eu trago aí o relato de experiência, aí uma foto da cidade, digamos, o ponto turístico mais importante, que é o castelo e a ponte, e o rio Neckar. Bom, passei aqui, mas tenho que passar lá. Então, primeiro, antes de chegar nesse curso, eu gostaria de falar um pouco sobre o cenário de português na Alemanha, como eu vivi, assim, a minha experiência pessoal. Então, eu vou trazer tanto uma experiência de 2011, uma experiência de 2021 e uma experiência de 2022 a 2024, que é esse período que eu estou vivendo agora. Então, a primeira experiência foi em 2011, quando eu fiz o intercâmbio na Universidade de Jena, ainda na graduação. E, nessa época, o português era o top, né? Então, eram turmas muito cheias, assim, tinham 20, 25 alunos, 30 alunos, muito interessados no português, que faziam aulas. Eu fazia tutoria para esses alunos, então eu tinha contato direto com eles. E também o CELP-Braz é o primeiro posto, CELP-Braz da Alemanha, inclusive da Europa, se não me engano, e já chegou a ter 50 candidatos em uma edição, até 80 candidatos em uma edição. Então, era realmente uma efervescência do português nessa época. Então, em 2021, eu tive a segunda experiência, que foi no evento Lusitanista. É um evento que acontece na Alemanha a cada 2 anos, e lá encontram-se todos os professores da área de língua portuguesa, né, de institutos da Alemanha e também do Brasil. E lá, nesse evento, eu tive a oportunidade de perceber a queda do português, assim, drástica, né? Todos os professores desses institutos relatando que não tinham alunos suficientes, que tinham problemas de matrícula, que estavam tendo que fechar o departamento de língua portuguesa. Então, nessa situação, todos muito preocupados com o futuro do português nas universidades. E, em 2022, então, eu chego como leitora na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e logo no primeiro semestre eu tenho que dar sempre 3 cursos por semestre, e um desses tive 0 alunos, nenhuma matrícula. Mas, claro, foi primeiro porque eu cheguei 1 mês depois do início das aulas, então essa é uma questão, mas depois eu percebi que também tem problemas de alunos, né? Tem cursos, quando tem 5 alunos, os professores estão super felizes, então é uma turma cheia. E nos cursos de português como língua estrangeira, que eu também ministro, nós temos uma média de 10 alunos, né, por curso. Bom, a Alemanha, então, né, é onde está a universidade. Heidelberg está ali mais ou menos no centro-oeste. Não, é centro-oeste. Sou ruim de geografia. Mas, enfim, também aí fronteira com Suíça, com França, né, Bélgica, os Países Baixos, enfim. O Sudoeste, obrigada, isso mesmo. Então, eu vou falar também um pouco onde está o português na Universidade lá de Heidelberg. Então, primeiro é o RACIAS, que é o Instituto Intercultural, o Instituto Ibero-Americano, e é lá onde está a sede do Leitorado Brasileiro. É um instituto novo, desde 2019, né, e é um instituto especialmente para pesquisa, né, pós-graduação, mestrado, doutorado, e principalmente das áreas de comunicação, sociolinguística e linguagem, né? Então, essas são as áreas mais fortes do Instituto. Mas, para os alunos entrarem nesse instituto, eles têm que falar obrigatoriamente espanhol e inglês. Ou seja, o alemão não é pré-requisito 0, inclusive os alunos não falam alemão. Eles vão aprender alemão assim quando eles chegam no instituto. Em geral, tem alguns que falam alemão, mas em geral é isso. Aqui tem a página do leitorado, se vocês quiserem acompanhar também, lá a gente divulga muitas coisas. Um outro instituto que a gente coopera é o Instituto de Tradução e Interpretação, que é um instituto super tradicional, inclusive o instituto mais antigo de tradução e interpretação
de várias línguas, né, não só do português, mas inglês, enfim, muitas línguas, japonês, chinês, realmente russo. E lá, a língua de comunicação dentro do instituto é mesmo alemão, então os alunos falam alemão, não tem problema, e também as outras línguas dos seus departamentos. O departamento de português, o de graduação já está pensando em cancelar o departamento e refletindo se realmente vale a pena ter o português nesse instituto no bacharelado. No mestrado, tem se desenvolvido muito bem na área de interpretação, tem muitos alunos, muitos devem ter uns 5 alunos, mas, enfim, eles não pensam em cancelar o português ainda, mas o bacharelado já é uma reflexão, a ponto, inclusive, de uma professora que está se aposentando, a carga horária dela vai ser reduzida em 25%. Então, para passar para outros cursos, passar para o espanhol, por exemplo. E o outro instituto é o Instituto de Romanística, que é um instituto que é mais voltado para literatura e licenciatura. Eu também coopero com esse instituto, mas não há licenciatura em língua portuguesa, e, sobretudo, porque não há português nas escolas de Heidelberg ou de Baden-Württemberg, que é o estado. Então, por isso, os alunos não têm como fazer estágio nas escolas, então não tem como eles oferecerem licenciatura para isso. E também a língua de comunicação do Instituto, em geral, alemão, mas também as línguas românicas que estão ali em volta. Então, esse é o contexto de português. Desculpa, e também o Centro de Idiomas, que eu também coopero com esse instituto, e lá a gente tem aulas de português, tanto para os alunos quanto para a comunidade geral, né? E, desde 2024, agora é um posto CELPE-BRAS, que é também uma das estratégias que a gente tem tentado aí desenvolver. Né, a língua de comunicação do curso. E aí, aqui nós temos 4 professores de português brasileiro, né, temos o leitorado, cursos vai de português de A1 ao B2, e tem mais professores brasileiros e uma professora do português europeu. Então, o português brasileiro ele é muito mais difundido nesse instituto. Bom, e aí eu chego na minha experiência, em 2022, que foi a realidade que eu encontro. Então, diminuição do interesse nos estudos de língua portuguesa, os institutos estão diminuindo a carga horária dos professores contratados, e ficou desconfigurado, mas eu leio aqui para vocês. A diminuição do número de alunos e de novas matrículas. E a grande contradição é que, desde 2022, né, a gente organiza muitos eventos e muitas atividades culturais, também além das disciplinas, e há um grande interesse do público, principalmente quando tem tradução. Como a gente tem lá o Instituto de Interpretação, então quase todos os eventos têm interpretação simultânea. E o auditório lota. A que a gente fez com Conceição Evaristo, tinham 100 pessoas no auditório. E todos os institutos ficam com inveja. Nossa, o português, vocês fazem as melhores atividades que tem aqui, maior público, mas isso ainda não está no interesse, né, não se reflete no interesse do aprendizado de português. E aqui tinha outra observação, que são os programas bilaterais de fomento de pesquisa, CAPES, DAD, por exemplo, ou o próprio... tem um Instituto de Ciências em São Paulo, por exemplo, da Alemanha, que também fomenta essa relação bilateral. Mas, ainda assim, o português não está sendo uma disciplina de interesse dos alunos. E também isso é interessante porque, na Alemanha, Portugal tem uma coordenação de ensino de português nas escolas. Então, são 96 escolas alemãs que oferecem português para os alunos, né, de ensino fundamental e ensino médio. Mas aqui não entra como curricular, então é uma vez na semana que eles dão essas aulas. Mas há essa coordenação de ensino de português na Alemanha, mas o Brasil e os outros países da CPLP, por exemplo, não cooperam, né, não tem visibilidade nesse processo, nessa política linguística. Né? E eu suponho que isso seja uma das razões, né? Porque se há formação, ou pelo menos os alunos têm a oportunidade de ter aula de português como língua na escola, porque eles não usam isso dentro desses institutos que oferecem ensino de português. E aí eu tenho um relato de uma aluna de português como língua de herança, que ela foi para o curso para poder aprender melhor português, porque ela achava que não falava bem, enfim, ela pensa que tinha que aprender melhor gramática. E ela diz: eu não venho de uma família acadêmica,
por isso eu demoro de descobrir os caminhos que me ajudem a melhorar o português e integrá-lo ao meu estudo aqui na universidade. Ou seja, ela faz espanhol no Instituto de Romanística, ela fala português perfeito. Ela acha que não fala, mas ela fala. E porque ela não conhecia, então, a partir dos cursos que ela tem frequentado comigo, ela tem visto um caminho enorme de pesquisa e de possibilidade de usar o português. E isso não tem só ela, tem outros alunos de língua de herança também que fazem outras línguas, fazem inglês, fazem espanhol. Então, o que é que eu tenho feito para poder colaborar com essa mudança? Né? Então, no texto de Mendes, 2019, ela vai dizer que não se pode expandir a língua e seu ensino sem professores. Cada professor que atua no exterior é um diplomata cultural ao serviço do Brasil. E eu tenho percebido isso realmente na prática. Né? A gente faz um trabalho, e aqui as experiências de vocês diversas mostram isso também. O que é que eu fiz, então? De novo, desconfigurado, gente, desculpa. Projeto Português como Língua de Herança, Mala de Memórias de Júlia Mãe. Então, foi um projeto para a comunidade externa, para crianças que falam português como língua de herança. Segundo projeto é um projeto de tradução coletiva nos cursos, dando visibilidade científica em língua portuguesa. E aqui a gente está traduzindo o livro para o alemão de O Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro. Então, a gente está tendo a oportunidade tanto de falar de temas como branquitude, negritude, raça, entre outros. E também isso, gente, CELP Braz, relação bilateral Brasil-Alemanha, atividades culturais e o curso Translingue, que era o que eu queria dizer para vocês, que foi esse curso Cinema Brasileiro, Sociedade e Cultura. E aí, como eu disse para vocês, muitos alunos não falam português. Né? Eles falam espanhol, muitos alunos não falam alemão, e eu não tenho proficiência em inglês. Também para dar um curso em inglês. E aí, qual foi o problema? Porque eu fiz assim, eu preciso chamar esses alunos, eles precisam conhecer o Brasil. E aí eu fiz assim, bom, eu vou utilizar de um recurso da ciência, da área da linguagem, que é a translinguagem, e vou utilizar isso como recurso para poder oferecer uma aula e trazer muitos alunos. E aí eu ofereci esse curso, Cinema Brasileiro, Sociedade e Cultura, em que a língua não era importante. Quer dizer, todas as línguas eram importantes. Então, os alunos eles podiam falar a língua que eles quisessem. Eu fiz o curso de divulgação em 4 línguas, espanhol, inglês, alemão e português, e disse, vocês podem vir e falar a língua que vocês quiserem. Isso foi um sucesso, tiveram 29 inscritos no curso, e 22 apareceram no primeiro dia, 19 permaneceram. Então, nesse curso, a gente tinha um curso de prática acadêmica, então é uma disciplina optativa. O curso precisa ser prático e teórico. Não dá para falar mais muito, eu me bati lá na coisa, mas nós tivemos discussões translingue. A única coisa obrigatória, rapidinho, só mais um minuto, obrigatório foi que os filmes tinham que ser brasileiros e em língua portuguesa, com legenda em inglês. E, a partir disso, eles iam ter que, a partir dos cursos deles, do que eles estudam, eles tinham que usar temáticas do filme e fazer relação com seus próprios estudos, e depois disso fazer uma apresentação. E aí a translinguagem foi a parte teórica, e aqui foram as diversas apresentações que eles fizeram de diferentes temáticas. Então, alunos que não tinham nada a ver, não sabiam nada sobre a história do Brasil, por exemplo, fizeram apresentações sobre ditadura militar, sobre escravidão, desigualdade social, políticas públicas, racismo, trabalho análogo à escravidão, dando exemplo de uma empresa alemã que também se utilizou disso, enfim. Vários tipos linguísticos, né, fazendo relação de tradução dos filmes, enfim, foram diferentes tipos de abordagem. Os alunos amaram esse curso, todos me perguntam quando vai ter de novo. Enfim, é isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que usar das evidências científicas para poder também melhorar o português. E isso tem trazido muitos alunos. Então, hoje eu tenho turmas de 10, 12 alunos, e cada vez mais as matrículas têm aumentado. Bom, muito obrigada.